O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Você que está conosco pelo YouTube Mãe Piedade, dê o seu like, nos ajude, faz grande diferença, pode ter certeza. Agradecer a todos que nos ajudaram no último mês, como membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ainda não atingimos os 100%, mas com fé e esperança caminhamos, continuamos a caminhar. Hoje, ao acordar, olhei para o itinerário do dia e quando você tem que tirar uma força de dentro de você para romper aquele dia, como, por exemplo, vejo ali o Eustáquio, que é um dos nossos motoristas, quando eu tenho que ir a tal lugar, não sei o que tem, você já vê o itinerário, já vê a dificuldade que vai ser aquele trânsito, aquelas coisas, você tem que tirar de dentro o ânimo para continuar. Mas você é mais santo do que eu, né, Eustáquio? Não tem esse problema, não. Tirar de dentro de si as forças necessárias para continuar o caminho. E eu estou dizendo isso porque já sabia das empreitadas que viria. E todos nós temos nossas empreitadas e cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus desafios, cada um tem a intensidade do que deve lidar. E meditando a palavra de nosso Deus, escutei Zacarias como um consolo. Ainda que ele chame o povo para ter bastante atenção, foi um consolo aquilo que é dito no versículo 23. Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Zacarias apresentando que povos virão até o povo de Deus e caminharão com ele, porque eles terão uma comprovação de que o Senhor está com esse povo. Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. A motivação de todas as outras nações seria justamente perceber que aquele povo que se reconstrói e constrói, aquele povo que se refaz, tendo sido trucidado ao longo da história, redescobrindo suas forças, percebem, eles só podem fazer isso porque Deus está com eles. Caríssimos, caríssimas, nessa liturgia, com muita simplicidade, ao olhar para os mártires, os proto-mártires que temos no Brasil, que deram a sua vida por fidelidade a nosso Senhor e cuidado com aqueles que precisavam, vemos como que o Senhor esteve com eles. Afinal de contas, foram mortos simplesmente porque não abandonaram a fé e tinham um compromisso maior do que os próprios interesses. Hoje, olhamos para esses mártires,
Mas podemos olhar para tantos outros ao longo de nosso tempo que fazem coisas fabulosas e só podemos acreditar: Deus está com eles. Fazem isso não por suas forças, mas por Deus mesmo. Vendo homens e mulheres como, por exemplo, Padre Mário, que fundou o Projeto Providência, que deu assistência, educação a tantas crianças e adolescentes dentro do aglomerado da Serra, ou mesmo dentro do bairro Jardim Vitória, e que hoje foi visitado por Padre Diego. Homens e mulheres que fizeram muito, muito bem a tantas outras pessoas e que só puderam fazer isso porque Deus estava com eles. Ainda que tivessem o desejo de largar e desistir, ainda que pudessem em algum momento pensar: será que vale realmente a pena? Continuaram o seu caminho, porque Deus estava com eles. Caríssimos, caríssimas, todos nós precisamos ter a atenção a um fato muito importante. O nosso caminhar não está no fato de seguirmos alguém, mas de perceber a presença daquele que caminha conosco. Ele está entre nós. Isso é que nos dá força. Não dá força a um padre continuar o seu caminho simplesmente porque usa roupas bonitas ou porque é visto. Não dá sustento a uma freira continuar a dedicar sua vida no serviço a outros simplesmente por algum benefício que receba ou pelo hábito, muito menos pelas suas obras. Não conseguimos perceber um médico dedicado, como, por exemplo, aos Médicos Sem Fronteiras, se não percebe algo muito maior do que seus próprios interesses e suas próprias vontades, ou alguns benefícios que possa receber. Não recebemos nada além do que o incentivo da presença daquele que buscamos, daquele que anunciamos e daquele que queremos fazer ser conhecido. O itinerário que abrimos no mês de outubro, onde nos lembramos da missão, é o itinerário onde nós precisamos redescobrir que a missão de todos nós não é o fato de simplesmente falarmos um nome, ou fazermos obras, ou construirmos coisas, instalarmos procedimentos, mas é recordarmos que começamos a caminhar rumo ao destino da boa vontade, que é nosso Deus, e do bem maior, que é nosso Deus, transformando o lugar onde pisamos, as vidas com que encontramos, por uma única coisa: porque Ele nos ajudou a encontrar o sentido para cada dia. Se não for esse o motivo, nós nunca mais escutaremos pessoas dizendo: nós iremos com vocês porque nós ouvimos dizer que Deus está com vocês. Estamos num tempo onde as formas, as roupas, as palavras, as mídias, as fotografias, os stories estão em voga. A imagem que aparece na tela do celular ou nas redes sociais encanta. Mas, no fundo, nós sabemos que o que motivará alguém a permanecer caminhando conosco é perceberem que Deus conosco está. E onde verão isso? Na capacidade que teremos de olhar para as pessoas e ajudá-las a redescobrir o caminho. Na capacidade de olhar para a vida que às vezes é demasiadamente dura e pesada, endurecer o rosto e continuar a trilhar os passos necessários para chegar ao horizonte a que fomos chamados. Mas qual horizonte fomos chamados? Zacarias tem muito claro: o povo de Deus precisa se reconstruir, precisa estabelecer-se.
precisa recordar ao povo quem ele é. O nosso horizonte é voltar a ser o povo de Deus, segundo Zacarias. No tempo presente, o nosso horizonte não deveria ser o mesmo? Nos redescobrir como povo que é de Deus, que tem uma missão singular: apresentar a capacidade que Deus tem de, através de nós, transformar tristezas em alegrias, desolações em consolações. Rezamos hoje e agradecemos a Deus aos 100 anos. Me esqueci o nome agora, eu sou péssimo com o nome. Mas 100 anos de uma pessoa que nos acompanha, de uma senhora. Eu vou me recordar o nome dela já já nas preces. 100 anos. O que são 100 anos se não tiverem profundidades de dias? Como perceber que Deus está conosco numa vida inteira, se em uma série de minutos não temos a consciência de participarmos com Ele de uma vida nova e de uma nova história? É por isso que o salmo que nós escutamos é tão simples. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O que as pessoas têm ouvido de nós? De você que se diz cristão, o que as pessoas têm ouvido de nós? Que Deus está conosco e que caminhamos com Ele, ou que somos muito bons em falar dEle, em citar o que Ele quer, menos em viver o que Ele propõe? E lembro, Zacarias recorda ao povo quem Ele é, para viver conforme essa identidade. Somos filhos de Deus. Somos povo de Deus. Vivemos como? Aqueles que hoje nos lembramos como protomártires sabiam seu papel. O fizeram bem. Testemunharam Jesus até o último instante, aonde o seu sangue foi derramado. Nós ainda nem chegamos a ter o risco do sangue ser derramado, e muitos de nós não dizemos e não demonstramos que Deus está conosco. Não é hora de termos atenção a essa identidade? É só uma pergunta, acredito que ela se faz necessária. Porque o tempo presente não precisa mais só de stories, nem de músicas, nem de fotografias. Precisa de gente comprometida. Você o é?